Bom dia, meus jovens. Estamos aqui de novo, gravar mais um vídeo, né, da nossa unidade 1, que a gente está trabalhando ainda, o livro Sociologia Clássica do nosso amigo Carlos Eduardo Cel, não é isso? Agora deve ser o vídeo quinto, não é isso? Dessa temporada 2020.2, né, da cadeira de Introdução às Ciências Sociais Aplicadas. Muito bem, meus jovens. Na aula passada, a gente falou exatamente da emergência não só da sociologia, mas da própria ciência, né, pessoal? A partir aí da materialização, ou melhor dizendo, da sofisticação do método científico, né? Aí nós terminamos citando Foucault, em um belo livro que ele vai tratar justamente desse aspecto, né? De como surgiu as ciências e como aquelas se ramificaram. Um livro chamado As Palavras e as Coisas, onde ele faz uma arqueologia do saber e demonstra que a estruturação das ciências humanas representa uma nova fase da ciência, cujo objetivo é o homem ser sujeito de sua própria reflexão. Nesta genealogia, nós explicamos o que é a genealogia, o método de Foucault, as categorias básicas, né? Ou melhor dizendo, as origens daquelas categorias que ele está a estudar. No caso daqui, a ciência, né? Mas ele fez isso em outros campos que a gente citou para vocês, né? História da loucura, né? História da sexualidade. Mas nesta genealogia especificamente, né? Em que ele vai buscar as razões últimas, né? Os pressupostos fundantes das ciências. Aqui no caso das ciências sociais, ele vai dizer, né? Foucault aponta a emergência da filologia, da economia política e da biologia como áreas deste novo campo científico. Nós falamos que antes, né? Ainda sem que houvesse essa divisão, as ciências eram divididas só em dois campos, né? Ciências naturais, ciências do espírito. É a partir dessa divisão, né, que surgiu, a gente já mencionou para vocês, né, pessoal, a partir do iluminismo, no século XVIII, e mais isso aqui vai se estabelecer com maior clareza, século XIX e século XX, né? Inclusive a sociologia vai surgir aí exatamente nessa transição do século XIX, desculpa, né, pessoal, do século XVIII, melhor dizendo, né, se a gente levar em conta que Kant ainda nasceu lá no século XVIII, para o século XIX, né? E vai se firmar mesmo como ciência, essa que a gente, vamos supor que a gente está notadamente no curso de ciências sociais, o primeiro a realizar essa grande empresa foi aí Émile Durkheim, então já no início do século XX, certo, pessoal? Então foi uma grande aí transição, né? As ciências humanas surgem então da necessidade de conferir a reflexão da sociedade moderna e aos seus fenômenos um status científico, descartando um viés evolucionista para o seu engendramento, ou seja, para o seu surgimento. Para Foucault, é impreciso afirmar que as ciências humanas surgiram de uma sofisticação ou evolução do pensamento filosófico. O caminho foi outro, né, pessoal? O caminho foi aí a maturação, a materialização, a confirmação do método científico e como ele foi importante, né? Não só aqui nas ciências humanas, mas para a humanidade. Hoje mesmo teve uma grande notícia que o Reino Unido acaba de autorizar a primeira vacina, né, da Pfizer, né, com a BioNTech, a ser aplicada em larga escala, né, no Reino Unido. Isso é uma grande vitória da ciência e da humanidade. Isso não seria possível se não tivesse ocorrido toda essa evolução, né, pessoal, dos métodos científicos, que não tivesse surgido figuras icônicas, né, no campo científico, por exemplo, como Louis Pasteur, também um francês, né, pessoal, que aí elaborou a primeira vacina. A história da primeira vacina é muito bonita, né, então não vai dar tempo para a gente contar aqui, né? Foi um grande esforço aí científico desse grande personagem da ciência chamado Louis Pasteur. Então,
depois vocês pesquisem aí como tarefa de casa, né? Como é que surgiu a primeira vacina, foi vacina, se eu não me engano, contra a raiva, né? A história que nós temos também aqui, doméstica, né? Muito bonita também, né? De como as vacinas chegaram no Brasil e, notadamente, no Ceará, né? Com Rodolfo Teófilo também, vale a pena a gente ler essa retrospectiva dessa história da vacina no Brasil. Vamos agora para o segundo ponto, né, do nosso capítulo 1, que é a definição, a sociologia como teoria da modernidade. Então agora a gente vai focar mais na sociologia em si, né? Vários ramos da ciência surgem como resposta aos esforços de compreender a sociedade moderna, no desiderato de descortinar os seus mais variados aspectos, lançando mão das bases do método científico. Dentre tais segmentos, o autor destaca, o CEL destaca a história, a ciência política, a antropologia cultural e a economia. Está em negrito aí na nossa nota de aula, justamente para pôr em evidência que nós estamos no curso de economia, né? Cada ramo desse, né, da história, a história ela existe desde lá do, né, tempos memoráveis da Grécia Antiga, mas a história com a utilização do método científico é recente, é desse período também que eu falei para vocês, né? Marcadamente aí século XIX, né? Pois muito bem, a ciência política, a antropologia cultural e a economia. Cada um desses campos aí vai ter os seus autores clássicos. Na economia, né, vai ser Smith, Ricardo, Marx, né? E os demais economistas ao longo do século XVIII e século XIX, né? A primeira escola foi a escola lá que vocês devem estudar, né? Próximo semestre com maior atenção, né? Foram os fisiocratas, né? Com o qual Smith vai concordar, mas também vai discordar, como vocês vão ver, como a gente também vai fazer uma menção na segunda unidade da nossa disciplina. Mas em que a sociologia se difere das demais ciências, que também tem como objeto de reflexão a sociedade moderna? Pelo fato do objeto da sociologia ser a sociedade em geral. A gente já destacou isso, mas vamos salientar novamente, né? A sociologia ela não pode se dar ao luxo de enxergar a sociedade só por um prisma, né? O grande diferencial da sociologia é esse, é porque tem que ser uma visão abrangente da sociedade. Ela surge para isso, para conferir uma explicação dessa sociedade moderna da forma mais abrangente possível. Habermas, um grande autor, né, pessoal, também aí alemão, ele vai ser um destaque lá no que a gente chama Escola de Frankfurt, né, ainda é um autor vivo, ainda está produzindo, um grande filósofo, talvez considerado aí um dos maiores filósofos da humanidade vivos, né? Habermas, desta forma, esquematiza as primeiras ciências humanas e seus respectivos objetos de estudo. Ciência econômica, evidentemente a economia. Ciência política, né? Evidentemente a política, né? Ou seja, a repartição do poder. Antropologia, né? Vai estudar a cultura. A antropologia também é uma ciência humana muito rica, talvez bem maior do que a sociologia, porque estuda todas as culturas, inclusive a nossa cultura contemporânea. Sociologia vai estudar a sociedade em geral. Temos então, pessoal, aqui uma citação do nosso amigo Habermas na página 24, ok, meus amigos? Estamos avançando aos poucos, nós estamos avançando. Pois muito bem, na página 24, Habermas vai dizer o seguinte, ó. Naturalmente, não faltaram tentativas de converter também a sociologia em uma ciência específica da integração social. Todavia, não é causalidade, ao contrário, é um sintoma o fato de que grandes teóricos da sociedade provenham da sociologia. A sociologia foi a única ciência social que manteve sua relação com os problemas da sociedade em geral. E essa é a marca distintiva da sociologia. É um pensamento, né? É uma ciência que se debruça, né, pessoal, a partir do método científico